Graças ao Criador do céu e da terra que nos dá mais uma oportunidade de falarmos sobre a sua palavra. Nesse vídeo, meus amados, eu vou abordar um assunto que é bastante complexo e de pouca compreensão por parte de muitos irmãos, muitas vezes por não entender o livro de Gênesis. Como eu sempre digo nos meus vídeos, que a compreensão do livro de Gênesis é a base da compreensão de todo o restante da Escritura. Nós vamos ler aqui o tema central é a parábola do joio, porém devemos dar início para melhor compreensão dessa parábola no capítulo 13 do livro de Mateus e na sequência no verso 24, onde se dá início o diálogo do Salvador e Yahushua, referindo-se à parábola do joio. Então, capítulo 13 inicia-se dessa maneira. Naquele mesmo dia, saindo Yahushua de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou no barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhe falou por parábola, e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu. Visto não ser profunda a terra, saindo porém o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: Por que lhe falas por parábola? Ao que respondeu: Porque a vós outros é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhe é isto concedido. Pois ao que tem, se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Por isso, lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. De sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías: Ouvirei com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Porque o coração desse povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurado, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este o que foi semeado à beira do caminho. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe com
logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Outra parábola lhe propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto o homem dormia, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele respondeu. Ele, porém, lhes respondeu: Um inimigo fez isso. Mas os servos lhes perguntaram: Quereis que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: Ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Todas essas coisas disse Yahushua às multidões por parábola, e sem parábolas nada lhe dizia, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta: Abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Então, despedindo as multidões, foi Yahushua para casa, e chegando-se a ele os seus discípulos disseram: Explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: O que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século, e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dente. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Interessante que sempre ao final das parábolas, amados, ele dizia: Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Pois bem, todos que estavam ali a escutar as palavras de Yahushua, todos eles, exceto os surdos, se é que havia algum na ocasião, tinham ouvidos e escutava. Porém, o detalhe não está em escutar, o detalhe está em entender. É isso que ele quer dizer quando diz: quem tem ouvido para ouvir, ouça. Por quê?
Porque no verso 10 do capítulo 3, ele diz o seguinte: Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: Por que lhe falas por parábola? Ao que respondeu: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhe é isso concedido. Pois ao que tem se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Ou seja, por que eu quis fazer a leitura da parábola do semeador e da parábola do joio? Porque há uma interligação muito forte entre essas duas parábolas, para que viemos a chegar a um entendimento. Quando ele diz que ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado, podemos fazer um paralelo sobre esse dito de Yahushua com o joio e o trigo. Ou seja, o joio não tem o direito de compreender, por intermédio da palavra, o que o Salvador quer transmitir. Já o trigo, esse sim, esse tem ouvido. O joio não tem ouvido para ouvir e entender. Como o próprio Salvador ele descreve no verso 13, diz: Por isso lhe falo por parábola, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem, de sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías. Ouvirei com os ouvidos, e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos, e de nenhum modo percebereis. Porque o coração desse povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos, e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam curados por mim. Curados da ofensa que nossos pais cometeram no madeiro. Podemos fazer um paralelo dessa parábola com o livro de João, a qual o próprio escritor João também se refere sobre essa parábola. João, referindo-se àqueles que não conseguiram entender o que significa aquelas palavras ditas pelo Salvador Yahushua, em relação aos que não creram, ele diz o seguinte: tanto nas palavras como nos sinais e prodígios que ele realizou. E embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele, para se cumprir a palavra do profeta Isaías que diz: Yahweh, quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Criador, o braço de Yahweh. Por isso, não podia crer, porque Isaías disse ainda: cegou-lhe os olhos e endureceu-lhes o coração.
para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Percebam que o apóstolo João está fazendo a mesma referência a qual fez o apóstolo Mateus, no capítulo 13, se referindo o porquê que eles não conseguiam entender e viesse a crer verdadeiramente no Salvador, e por intermédio da crença que vinha mediante a fé, porque se a palavra, como diz no capítulo 4 de Hebreus, não for acompanhada de fé, ou seja, se o Pai, juntamente com a palavra, não introduzir naqueles que a ouvem também a fé, que pertence unicamente ao Pai, e nenhum homem em si pode produzir essa fé, devido a estar morto em delitos e pecados, como diz o apóstolo Paulo. De maneira alguma o homem não vai chegar a crer verdadeiramente na palavra do Salvador. Não vai crer verdadeiramente no Salvador Yahushua. E é por isso que ele faz uma comparação quando diz o seguinte, que a palavra que é a semente que foi plantada e foi jogada, umas caíram nas pedras, outras caíram nos espinhos, entre os espinhos, outras caíram à beira do caminho. Porém, houve uma semente, que é a palavra, que caiu em terra fértil. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Então, quem são essa boa terra? Pois temos visto que a semente que caiu entre os espinhos, que caiu à beira do caminho e que caiu entre o solo rochoso, temos entendido pela palavra do Pai que são pessoas que estão no mundo, assim como o joio e o trigo. Todos nós, ou seja, tanto o joio como o trigo, estamos vivendo no mesmo mundo a qual o Pai se refere, o Salvador se refere, quando ele explica sobre a questão da parábola, quando diz: Atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho, o qual foi semeado em solo rochoso. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo, com alegria,
mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. E no verso 36 ele diz: Então, despedindo as multidões, foi Yahushua para casa. E chegando-se a ele os seus discípulos disseram: Explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: O que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, Satã. A ceifa é a consumação do século, e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dente. Então os justos, ou seja, o trigo e não o joio, resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Então você perceba que o Salvador, Yahushua, ele faz um paralelo entre o joio e o trigo, a qual os dois estão a viver no mesmo mundo, ou seja, as pessoas do mundo. Então você percebe uma distinção entre o joio e o trigo. O que é de se entender, meus amados, que nenhum de nós, por mais esforço que venhamos a fazer por intermédio de um livre-arbítrio, como se é ensinado no sistema religioso, podemos nos transformar em trigo. Isso é uma vontade do Pai, o qual nos escolheu desde a fundação do mundo, como diz a carta do apóstolo Shaul, no livro de Efésios. Fica de fácil compreensão a linguagem de Paulo quando nós entendemos que existe duas classes de pessoas bastante distintas que convivem no mesmo mundo, a qual o próprio Salvador destaca aqui na explicação da parábola do joio. Ele diz o seguinte: Então, despedindo as multidões, foi Yahushua para casa, e, chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: Explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: O que semeia a boa semente é o Filho do Homem, o próprio Salvador, por intermédio da palavra. O campo é o mundo, ou seja, todas as pessoas que existem no mundo, ou seja, o Evangelho será pregado a todas as pessoas sem distinção, tanto a judeus como a gregos, bárbaros, entre outros. Todos foi pregado o Evangelho, a todos.
Porém, tão somente os que têm ouvido para ouvir e entendem o que o Pai, por intermédio da sua parábola, quer passar, esses que são o trigo vão compreender. Porém, os que são o joio não vão compreender. Por quê? Porque, meus amados, a palavra e a semente não vai ser acompanhada com a fé. Fé que somente o trigo consegue, por intermédio da vontade do Pai, produzir. Porque a palavra, quando é anunciada, ela é, por intermédio do Espírito do Pai, compreendida. Após essa compreensão, nós chegamos ao entendimento que necessitamos profundamente de Yahushua, o nosso Salvador, pois quando nos deparamos com o abismo que está à nossa frente, quando é nos tirado a venda dos olhos por intermédio da palavra, nós passamos dessa maneira a entender o porquê de tantas coisas. Como eu disse que ia ler aqui no livro de Hebreus para que os irmãos venham entender que se a palavra do Pai não for acompanhada com a fé, ou seja, se o Pai não suscitar por intermédio da palavra, nos regenerar, ou seja, não suscitar um novo nascimento, de maneira alguma, esse que escutou a palavra vai produzir frutos dignos de um verdadeiro arrependimento, ou seja, a palavra será sufocada por vários motivos. Por ela ter caído em solo rochoso e não firmar raiz, por ela ter caído entre os espinhos, a qual o sufoca, e por ela ter caído, como diz o Salvador, à beira do caminho e os pássaros a ter comido. E ao semear uma parte, caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Ou seja, a palavra que é a semente, ela não consegue crescer e produzir naquele que a ouve. Ouvir é uma coisa, entender é outra totalmente diferente. Nós vamos fazer um paralelo, uma comparação, como eu já expliquei em outros vídeos passados, sobre a questão de Lídia. E os irmãos vão, a partir desse momento, entender o que eu estou tentando expor para os irmãos. Então, capítulo 4 de Hebreus diz o seguinte: o escritor de Hebreus, fazendo um paralelo com os que ouviram a palavra por intermédio de Moisés, que falou aos israelitas no deserto após a saída do Egito, e não creram, porque é sombra das coisas futuras. E o próprio escritor de Hebreus, ele relata o motivo, o porquê que eles não creram, fazendo assim uma interligação, com os demais
com os demais escritos, a qual falou Mateus, João, o Salvador, entre outros, meus amados, que são uma única unidade. Todos eles falam por intermédio do mesmo Espírito do Pai, do mesmo Espírito do Criador dos céus e da terra. Diz o seguinte, Hebreus 4: temamos, portanto, que, sendo-nos deixado a promessa de entrar no descanso de Ialro, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Então o escritor de Hebreus ele é bastante enfático, ele é bastante claro em explicar o motivo, o porquê que aqueles que pereceram durante 40 anos e não conseguiram entrar no descanso, não conseguiram entrar na Canaã, na terra prometida, por intermédio do Salvador, por intermédio do Criador, a qual tinha prometido a Abraão, esses não conseguiram atingir o alvo, não conseguiram entrar na Canaã terrestre, que é sombra da Canaã celestial, visto não ter sido acompanhado com fé naqueles que a ouviram. Necessário é, amados, e vou fazer isso quando em outra oportunidade, para que nós venhamos a entender que a fé ela é um dom do Criador, como diz Paulo Shaul no livro de Efésios. Sendo ela um dom do Criador e pertencendo ao Criador por intermédio da mesma fé, que passa a existir mediante a palavra da pregação, as boas novas, a palavra que produz vida. Porque, amados, o que acontece é o seguinte, é como eu digo sempre, se não entendermos o livro de Gênesis, não vamos entender o que o Salvador, os profetas e os apóstolos, ele quer nos expor nos escritos, ou seja, nas escrituras. Devemos entender, como eu já expliquei em vídeos passados, quem quiser compreender o que estou a expor, basta acessar o meu canal no YouTube e ver os vídeos a qual eu já tenho gravado explicando o motivo de determinadas coisas que muitas vezes nós não conseguimos compreender na Escritura. Por exemplo, quando se fala em morte espiritual, se não entendermos que o ocorrido no Jardim do Éden, aquilo acarretou a morte espiritual e, por consequência, a morte física, nós não vamos conseguir entender o que o Salvador ele quer nos passar tanto nessas parábolas como nas cartas de Shaul, ou na carta de Pedro, ou na carta de Judas, ou no Apocalipse, ou nos Evangelhos. Nós não vamos chegar a uma determinada compreensão por não entender o livro de Gênesis, por não entender o que se acarretou com a desobediência a qual o homem realizou por intermédio da tentação
Tirra-Satã, que é a antiga serpente. Eu vou ler aqui, só para dar uma noção aos irmãos, para os irmãos entender quem é a serpente, pois muitos não têm entendido a unidade da Escritura. E em parte eu não tenho me preocupado com os que não entendem. Eu tenho me preocupado com os que não conseguiram compreender e que são o trigo. Porque o joio, meus amados, eu vou ser bem sincero, o joio, por mais que queira, nunca vai chegar a entender, nunca vai chegar a ter o verdadeiro entendimento. Porque o coração deles estão endurecidos. Os olhos estão tapados e os ouvidos também. Tudo o que eles falam são filosofias humanas, sem compreensão. E de maneira alguma vão chegar ao entendimento, porque trigo é trigo e joio é joio. Por mais que se pareça, como nós sabemos, que o joio se parece com o trigo, e o trigo se parece muito com o joio, como já fora dita por nosso irmão Caleb, em um dos seus vídeos, falando sobre o joio e o trigo. Eu mando um abraço ao meu amado irmão Caleb, a qual eu amo em Yahushua. E que de maneira alguma o joio e o trigo, que são totalmente diferentes quando chegam na fase da colheita, ou seja, um se dobra e outro permanece ereto, distinguindo assim quem é quem. Por isso é que o Salvador diz: não, deixa para o final, para que não arranqueis o joio com o trigo, pois são plantas tão parecidas, mas tão parecidas, quando estão na fase de crescimento, que, se possível for, os próprios ceifeiros poderiam arrancar o trigo e lançar na fornalha pensando que é o joio. Porém, quando chegar na consumação dos séculos, quando a seara estiver totalmente madura, o próprio Salvador mandará os seus anjos, que é o ceifeiro, agora sim, separar, porque já é o tempo. É o que nós aguardamos, é o que significa a volta do nosso Salvador Yahushua. Então, o que diz 2 Coríntios 11 em relação à serpente, a qual tentou Eva, e por meio da tentação, Eva veio a transgredir o mandamento do Pai, que disse: de toda árvore podereis comer, exceto a do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia que comerdes desta árvore, desse fruto dessa árvore, vos se abrirão os olhos e sereis conhecedor do bem e do mal. Diz o seguinte: quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura,
Suportai-me, pois, porque zelo por vós com zelo de alvo, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Yahushua. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Yahushua. Então, Paulo, o apóstolo Shaul, referindo-se ao livro de Gênesis, por isso eu digo que há uma necessidade de se entender o livro de Gênesis para se compreender o restante das Escrituras. Porque se não se entender o livro de Gênesis, meu amado, ficarão várias lacunas entreabertas que os irmãos não poderão entender o restante das Escrituras, por não entender o livro de Gênesis. E no capítulo 20 vamos entender quem é essa serpente. No capítulo 20 de Apocalipse, é bastante claro e de fácil compreensão. Então vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Não existe mais claro do que isso. O próprio João escreveu aquilo que o Salvador, por meio da revelação, o mostrou na ilha de Patmos. Eu vou repetir novamente, os irmãos leiam e façam uma comparação com a serpente do Jardim do Éden. Não devemos entender, meus amados, que a serpente do Jardim do Éden, não devemos entender de forma literal, ou seja, não devemos entender que a serpente é a criatura que o Criador criou, a qual existe em nossos dias. Não devemos entender dessa maneira. Devemos entender de uma forma simbólica, porque todo o livro, os primeiros livros, os primeiros capítulos do livro de Gênesis, eles são baseados em muita simbologia, que nós não devemos entender de uma forma literal. Por exemplo, quando o Criador diz, quando o Criador chama o homem e a mulher na virada do dia, a qual eles se escondem por estarem nus, e o Criador pergunta a ele: quem pois te disse que estavas nus? Porventura comeste da árvore do conhecimento do bem e do mal, a qual eu disse que vocês não comessem? Então, se os irmãos se apegar a um detalhe que é, mesmo antes deles comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles estavam nus. Porém, o detalhe que está relacionado à pergunta do próprio Criador, quando ele diz: comeste da árvore do entendimento do bem e do mal, a qual eu disse a vocês que não comessem. Por quê? Quando eles comeram dessa árvore do entendimento do bem e do mal, eles passaram a obter a maldade. Não era mais a santidade que havia sido dada pelo próprio Criador quando os formou do pó da terra. Ou seja, o homem e a mulher que foi formada da costela do homem, de uma das costelas do homem, pelo próprio Criador dos céus e da terra. Percebam que
tudo de ruim só começou a existir depois que eles transgrediram o mandamento, a palavra do Criador. Não tem como fugir dessa realidade. Não tem como fugir dessa realidade. Percebam o antes e o depois. Façam um paralelo entre o antes da queda e o depois da queda. Porque é de suma importância se perguntar se eles não tivessem desobedecido à palavra do Criador, existiria tudo isso que hoje existe em nossa própria experiência na face da Terra, ou seja, a morte física, as doenças e tudo quanto não presta, a cobiça. Não. Tudo isso só passou a existir mediante a astúcia de Rassatã, a qual enganou a mulher, e essa deu do fruto ao seu marido e ele também comeu, quando na verdade não era para nenhum dos dois ter feito essa tal ofensa, pois fora advertido pelo próprio Salvador, pelo próprio Criador dos céus e da terra, que sabia o que acarretaria essa desobediência. Quando eles passam a ter conhecimento do bem e do mal, a qual eles não têm domínio sobre o mesmo, por ser criatura, isso gerou uma consequência, que foi a morte espiritual. Eu já abordei isso em outros vídeos, mas estou novamente para que nós venhamos a entender o que o Pai ele quer nos passar. Vou ler o Gênesis 2:15, diz assim: Tomou, pois, Ialro, o Criador, ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E Ialro, o Criador, lhe deu esta ordem: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Não devemos entender que esse certamente morrerás é algo literal se referindo à morte física. Não, irmão. A morte física foi uma consequência da morte espiritual. Porque quando o Criador dos céus e da terra diz que no dia em que comerdes certamente morrerás, foi justamente no dia que eles comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, foi justamente no mesmo dia que eles morreram espiritualmente, tornando-se assim avesso agora a toda a vontade do Pai. Ou seja, quando o Pai vinha visitar os mesmos na virada do dia, eles tinham uma comunhão. Eles tinham uma comunhão com o Pai. Por ainda estarem, ou seja, não havia o conhecimento do bem e do mal por intermédio do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles estavam perfeitos como foram criados, a semelhança e imagem do Pai, na santidade. Porém, quando eles, por intermédio da desobediência, comem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, a qual o Salvador disse que não era para eles comer, ele disse que ele tinha advertido porque sabia as consequências que esse ato acarretaria. E eles não deram crédito à palavra do Criador, antes se enveredaram na astúcia de Rassatã, que é, como eu já falei, como está na própria palavra, a explicação da própria palavra, porque a própria palavra ela explica, a
palavra, e aí Yahushua, ele diz: Então vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, a Satã, inimigo, adversário, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Então eu não vejo como contestar o que está escrito. Eu não vejo como contestar o que está escrito. Porque quando chega nessas ocasiões a qual eu demonstro por intermédio das escrituras, como agora contestar não o que eu estou querendo expor, mas o que está escrito na escritura. Então devemos entender que houve uma consequência devido à desobediência. Que consequência foi essa? A morte espiritual, a qual o homem, por intermédio da mesma, se tornou avesso a tudo aquilo que fora criado pelo Pai. Paulo vai falar claramente o que é a nova natureza do homem no capítulo 3 do livro de Romanos, como eu já mencionei. Percebam, irmãos, na atitude deles após a queda, ou seja, após a desobediência, se torna totalmente avesso daquilo que fora criado, da perfeição. Isso é claro. Isso é bastante claro nas Escrituras. Então, todo o tempo eles estavam nus, porém, como não havia o conhecimento do bem e do mal, ou seja, como não havia a maldade, eles estavam em perfeita harmonia com o Pai. Depois disso, não. Eles percebem que estão nus e fazem vestimentas para si, ou seja, querendo cobrir a maldade, querendo justificar-se diante do Pai, porque tudo isso é simbolismo. Eles estão querendo, por intermédio de cultivar vestimentas para si, eles estão querendo se justificar diante do Pai. Porém, o próprio Criador tira essa justiça humana, essa justiça que é considerada como trapo de imundícia pelo próprio profeta, porque o profeta Isaías, ele diz o seguinte, é algo de nós, deixa eu ver se eu encontro aqui no livro de Isaías, se eu não me engano é 60. Isaías 64, versículo 6, diz o seguinte: Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades, como um vento, nos arrebata. Então, esse, meus amados, era o sentimento do profeta Isaías, homem regenerado mediante o Espírito do Criador. Mas falando em si e não se referindo à justiça de Yahweh, que é Yahushua, em nós mesmos, tudo que nós fazemos, ou seja, toda a nossa justiça em si, em nós, é considerado como trapo de imundícia pelo o Criador dos céus e da terra.
Porém, quando nos é imputado a justiça de Yahushua, nós somos reconciliados com o Criador. Por isso que ele veio, sofreu, padeceu, foi pendurado no madeiro, considerado como maldito de Yahweh, segundo está escrito. Podemos ver isso. Eu estava lendo ontem o livro de de Gálatas, e me apeguei a esse detalhe que eu acho que poucos conhecem sobre a questão, o porquê que ele se tornou maldito, porque no livro de Deuteronômio, de Deuteronômio, no capítulo 21 e o verso 23, diz o seguinte: o 21, eu vou começar do 22. Se alguém houver pecado passível de pena de morte e tiver sido morto, e o pendurares no madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o enterrarás no mesmo dia. Porquanto o que for pendurado no madeiro é maldito de Yahweh. Assim não contaminarás a terra que Yahweh, teu Criador, te dá em herança. Então ele se fez maldito de Yahweh por amor ao seu trigo e não ao joio. Ao joio, meus amados, foi endurecido o coração. Percebam no livro de João, no capítulo 12, o verso 37 em diante, perceba que existe um agente que causa o efeito aos que não creram. O porquê que ele explica o porquê que eles não creem. Por quê? Por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda: cegou-lhes o entendimento e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Perceba que existe um agente que proporcionou que os olhos e os ouvidos deles não conseguissem entender. E é por isso que o Salvador, o próprio Salvador, ele explicando sobre a questão da parábola, ele diz no capítulo 13: então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que falas por parábola? Ao que respondeu: porque a vós, outros, é dado conhecer o mistério dos reinos dos céus, mas àqueles não lhe é concedido. Pois ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quem tem condições de ouvir e entender, se dará mais. Esse se chama o trigo.
Porém, a quem não lhe foi dado o privilégio de entender o que Yahushua, por intermédio da sua palavra, quer expor, esse, até o que tem, lhe será tirado, ou seja, será amarrado em feixes o joio, será lançado na fornalha acesa, na consumação dos séculos. Eles de maneira alguma vão entender, irmãos, porque eles são descendentes da serpente, como diz no 3:15 de Gênesis. Porém, inimizade entre ti e a serpente, entre a tua descendência e o seu descendente. Vamos ler direitinho o diálogo que o Salvador, o Criador dos céus e da terra, logo após a desobediência, mediante a sentença pronunciada, ele se refere aos três que estão participando desse diálogo. Ele diz assim, então, no 13:14, então, Yahweh, o Criador, disse à serpente. Devemos perceber, amados, dentro desse diálogo, com quem o Criador dos céus e da terra está se referindo no momento certo para termos uma compreensão do texto. Então Yahweh, o Criador, disse à serpente, visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti, serpente, e a mulher, entre a tua descendência, descendência de quem? Da serpente, e o seu descendente, este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Porém, inimizade entre a descendência da serpente e o descendente da mulher, que é Yahushua. E nós somos descendentes do Pai por intermédio da fé, por intermédio da promessa que foi feita a Abraão. Nós é que somos os eleitos, os escolhidos, dentre uma massa totalmente corrompida devido à desobediência do jardim. Aprove ao Pai escolher dentre uma massa corrompida um povo a qual ele remiu, justificou e salvou por intermédio do sacrifício de Yahushua no madeiro. A realidade é essa. A realidade que o sistema não ensina. Nem o sistema ensina e poucos compreendem o que as Escrituras quer nos passar por não entender o livro de Gênesis. Necessário é ler, reler, ler e reler e pedir sabedoria ao Pai para entender, porque a partir desse princípio é que vamos entender o significado das parábolas, vamos entender o que Paulo, Shaul, quer nos passar por intermédio de suas cartas, tanto o Evangelho e o próprio Salvador, como o livro de Apocalipse, entre outros. Pois sendo assim, irmãos, se não entendermos o livro de Gênesis, ficarão várias lacunas entreabertas que nós não vamos compreender. Ficarão várias lacunas. Por exemplo, quando o apóstolo Shaul diz e que o Salvador, que Yahweh, nos conciliou mediante a morte de Yahushua, nos reconciliou de quê? Se nós não entendermos que morremos espiritualmente
E por causa dessa morte espiritual que nós, por intermédio de nossos pais, transgredimos no Jardim do Éden, isso suscitou a ira de Yahweh. E Yahweh agora, mediante o amor com o qual ele nos amou, ele nos reconciliou por intermédio do sacrifício do seu Filho. E que se uma pessoa não consegue crer de fato em Yahushua, é porque ele não foi contemplado nesse sacrifício. Porque se dissermos que uma pessoa vai para o inferno, ou seja, sepultura, porque por intermédio do livre-arbítrio dela, ele não chegou a crer no Salvador, negamos assim, com essas palavras, o sacrifício de Yahushua. Porque é o fato da pessoa em si crer que vai levar ele a nascer de novo, quando na verdade é a vontade do Pai, mediante o Espírito, por intermédio da palavra, é que ressuscita o morto espiritual e o leva aos braços de Yahweh. Não depende de quem quer, nem de quem corre, mas de Yahweh usar da sua misericórdia. Está escrito no livro de Romanos, no capítulo 9. Então, aqueles a quem o Pai, mediante a sua vontade, escolheu, esse dará frutos a 100, a 70 e a 30 por um. Esses são a boa terra, a qual a semente, quando cai, ela brota, cresce, se torna uma linda árvore e produz fruto. Porém, os filhos da serpente, os descendentes da serpente, nunca vão brotar, crescer e produzir frutos dignos de arrependimento, porque sempre haverá um empecilho que sufocará a palavra, ou seja, a semente. E sendo assim, nunca que essa semente ela chegará a ser uma linda árvore produzindo frutos de um verdadeiro arrependimento. Eu espero ter sido compreensível. Sei que é um assunto bastante complexo e de não aceitação, porém a minha missão e obrigação é expor, não fazer as pessoas entender, mas sim expor para que o Espírito do Pai abra o entendimento dos amados irmãos e por meio das Escrituras venham a entender a exposição da mesma. Eu agradeço ao Pai por essa oportunidade que Ele nos concede mediante a sua benevolência e peço ao Pai que abra o entendimento dos meus amados irmãos para que venham a compreender e sejamos um só entendimento mediante a palavra do Criador. Agradeço a todos, um abraço a todos e a paz de Yahushua